Salve galera, beleza? Fazer ou não fazer? Eis a questão. Você já se deparou com situações de angústia diante de uma determinada escolha? Possivelmente sim, né? Diante das escolhas que temos e fazemos o tempo todo, nos damos conta que somos ser em relação, pois tudo que escolhemos depende de nossos critérios e de nossas visões éticas. Mas o que é ética? A ética é um campo da filosofia que busca estudar de maneira teórica os fundamentos da moral. Assim, podemos dizer então que a ética é a teoria, ou se preferirem a ciência, do comportamento moral dos seres humanos em sociedade. A moral, por sua vez, são as regras, as normas, os costumes. Ao longo da história da filosofia surgiram diversas concepções que vão servindo aí para estruturar as teorias éticas. Nesse sentido, galera, nesta videoaula vamos falar em linhas gerais sobre as bases das teorias éticas do mundo greco-romano antigo. Embora falemos de um período distante, as bases das reflexões éticas do Ocidente são oriundas dessas correntes que veremos em seguida. As teorias éticas sofrem mudanças de acordo com as diferentes épocas e sociedades, pois envolvem diversos problemas básicos do cotidiano, das relações interpessoais, das relações sociais. Por isso, as teorias éticas sempre passam por processos também de mudanças e com isso a vida moral também acaba mudando em seus princípios, valores e normas. O que era proibido hoje já não é, enfim. Quando pensamos na antiguidade greco-romana, podemos destacar, por exemplo, a questão da democracia ateniense e pensar eticamente o que foi aquilo e os pensamentos que se desenvolvem a partir dessa realidade, como os dos sofistas, de Sócrates, Platão, Aristóteles. Os sofistas, eles eram classificados como pessoas que cobravam pelo ensinamento que forneciam. Eles eram professores, tinham que ter ali uma troca. Essa galera sofre muitas críticas na mão de Sócrates, Platão, mas não vamos falar dessas críticas agora. O que importa é destacar dois grandes sofistas, Protágoras e Górgias. E ambos buscavam ensinar o exercício da oratória e da retórica, como a arte aí de convencer, persuadir. E além disso, eles colocavam em dúvida as tradições, as verdades, as normas da época. Por conta disso, eles eram conhecidos como relativistas morais. E assim, não faziam nenhuma postulação do certo, do errado, porque para eles tudo podia mudar, de acordo com os argumentos utilizados, de acordo então com o contexto histórico. Por outro lado, Sócrates, o filósofo Sócrates, que é muito conhecido aí, todo mundo já ouviu falar dele pelo menos uma vez, ele era um grande provocador social e gostava de fazer provocações na praça pública, onde era também seguido por muitas pessoas, sobretudo pela molecada, pela juventude da época. Entre eles estava lá Platão. Ele era um grande crítico, Sócrates, da democracia da cidade de Atenas, pelas suas incoerências e pelo uso inadequado do poder por parte das aristocracias do poder da época, dos poderosos da época. Sendo assim, ele incomodava demais os poderosos. E não é à toa que acaba sendo aí condenado à morte, tomando cicuta, Enfim, agora do ponto de vista da ética, ele rejeitava o relativismo dos sofistas e também o subjetivismo. Para Sócrates, o grande desafio da vida e de uma vida ética era fazer o exercício do conhece-te a ti mesmo, Esse se conhecer que levava a ética para Sócrates. Trata-se, portanto, de uma ética racionalista proposta por Sócrates, que visa o sumo bem por meio da virtude, ou areté, como a gente fala em grego, que se dá pelo conhecimento. Pois para Sócrates, quem busca o conhecimento
é capaz de praticar o bem. A sua ética racionalista, por outro lado, apresenta aí o risco do vício, que consistia na ignorância, e a bondade então se dava pelo conhecimento, e assim a vida era conduzida de forma ética à felicidade. Nota-se que Sócrates não atribui o mal a nenhum ser ou criatura, mas à própria ignorância humana, que não busca o conhecimento de si. Uma forma de exercer o conhecimento para Sócrates é ter consciência do só sei que nada sei. Pois, se eu sei nada saber, estou aberto a saber cada vez mais. Mas quem já acha que sabe tudo, na verdade está mergulhado na ignorância e no mal. E Platão? Platão, famoso discípulo de Sócrates, ele também é conhecido por fazer várias críticas à democracia ateniense, sobretudo depois da morte de Sócrates. E com relação à ética, Platão ele vai partir da sua concepção metafísica dualista do mundo, ou seja, da defesa da existência de dois mundos, o inteligível e o mundo sensível. Sendo o mundo inteligível o mundo perfeito, o mundo da alma, e o mundo sensível, o mundo da matéria, do erro, do corpo, da corrupção e do vício. Uau! Portanto, o mundo que nos conduz a práticas não éticas e não virtuosas. Então, Platão vai falar o seguinte: como a nossa alma é constituída de 3 partes, que ele vai falar que é a alma racional, a de vontade apetitosa, e cada parte deve buscar um equilíbrio, ele entende que a parte racional deve buscar a prudência, a parte da vontade a fortaleza e a parte do apetite a temperança. E aí, com esse equilíbrio das 3 partes da alma, se constitui a harmonia, né? A harmonia desses 3 elementos que vai constituir para Platão a justiça. Então, a ética platônica está muito ligada à questão da vida na comunidade, ou seja, política então, e para Platão o homem é bom enquanto bom cidadão, e a política então e a sociedade deve ser organizada a partir da tripartição da alma, em que os governantes devem ser os filósofos, porque devem estar acima do poder, os guerreiros que compactuam da maior potência da vontade devem fazer a defesa, e aqueles que têm a parte que prepondera na alma, que é a parte apetitosa, esses então devem arcar com os trabalhos manuais, são os artesãos e os comerciantes. Sendo assim, Platão apresenta também um desprezo muito grande pelo trabalho material. Em suma, a ética para Platão é um voltar-se para dentro de si, desprezando as coisas materiais e fazendo um caminho de libertação da alma, que é vítima e aprisionada no corpo, em busca do mundo perfeito, inteligível. Para ele ainda não se ensina a virtude, mas é preciso olhar para si para alcançá-la. Outro nome importante das teorias éticas é Aristóteles. Ele, que também foi discípulo aí de Platão, estudou na academia, depois funda o Liceu. Primeira coisa que ele vai fazer é rejeitar o dualismo platônico, entendendo que a ideia existe somente nos seres individuais, sendo esses seres individuais tomados por um movimento constante de passagem do ato à potência. E isso vai, então, dando a condição futura e o sentido para a própria vida. Então, Aristóteles vai entender que uma vida, ela constitui-se numa teleologia, numa finalidade, telos em grego, fim. E qual é a finalidade da vida? Para Aristóteles é a felicidade, que em grego nós dizemos eudaimonia, que literalmente significa estar cheio do demônio, mas que na concepção grega antiga era o espírito de luz, tá? Então não se assuste. Isso se dá pelo exercício da razão, que deve ser tornada hábito. Então,
e os hábitos vão desenvolvendo as virtudes que não são inatas, mas fruto do agir ético do sujeito. Então, busca-se em Aristóteles o termo médio, a justa medida, o equilíbrio, nem o excesso nem a falta. A vida, então, consiste no equilíbrio. Aristóteles, então, vai valorizar muito a política também, pois ele entende que o ser humano é um animal político e, como animal político, ele deve se constituir como aquele que cuida de fato da polis, que significa a palavra político, né? Cuidar da cidade, cuidar da polis, sendo um bom cidadão, tendo uma vida moral na sociedade. Claro que há um limite, né? Pois nem todos podiam ter essa vida moral que pertencia apenas às elites, pois grande parte da sociedade era excluída da vida social da Grécia Antiga. Mas, enfim, a ética, então, para Aristóteles consiste nesse hábito, nessa constância, na manutenção das boas ações. E assim, conseguimos passar aí pela ética dos sofistas, a ética relativista, de Sócrates, que é esse olhar para si, de Platão, que é essa busca pelo mundo inteligível, e Aristóteles, que vai nos provocar a agir constantemente de forma ética para alcançar a grande objetividade da vida, podemos dizer assim, que é a felicidade. Beleza? Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.